E aí, meu amigo, tudo bem? Estamos juntos mais uma vez aqui no Dente Case, sou o professor Guga Freitas e a gente vai contar mais uma história. Hoje é a história dos diastemas que incomodam. Vamos assistir? Então, hoje é a história daquele paciente que vai chegar para vocês procurando um tratamento estético por conta de diastemas que ele tem nos dentes. Esses diastemas geralmente estão associados a outras situações. As situações de incômodo de sorriso, as situações onde o paciente não tem a segurança ao sorrir, ao falar em público e fica um pouco retraído. Esse caso, o paciente tinha os dentes pequenos em relação à maxila, então tinha uma discrepância do tamanho de dentes em relação à maxila, o que o tratamento ortodôntico simplesmente não resolveria o caso dele, né? Então, alguns pacientes com diastemas, eles têm caninos em oclusão, em chave de oclusão, tem molares em chave de oclusão e tem diferença de tamanho, de uma proporção entre os tamanhos das unidades dentárias e a arcada. Então, por mais que ele fechasse, fizesse tratamento ortodôntico a ponto de fechar esses diastemas, a gente não teria uma estabilidade e também a gente terminaria tirando o paciente de oclusão. Então, a gente vai conhecer o caso e vai entender como essa equação funcionou, né? Paciente inicial com as lentes, a gente chega nesse resultado final. Então, vamos entender como essa equação aconteceu no nosso tratamento, até chegar ao ponto desse paciente ter um sorriso confiante. Olha mais uma vez o sorriso confiante aparecendo aqui, né? Então, na verdade, a gente trata muito mais do que dentes, eu não canso de falar isso, a gente trata o paciente. E para entender o caso, nada melhor do que a gente ouvir o próprio paciente relatando o que é que incomoda ele. Então, a gente vai ver as queixas do paciente, as expectativas e quais caminhos a gente seguiu para fechar aquela equação que eu mostrei agora há pouco. Eu conheci a clínica através do Dr. Gustavo. Por coincidência, ele era professor de faculdade da minha irmã e a gente se conheceu pedalando e daí então eu sempre tive uma vontade de resolver meus problemas de diastema. Foi quando ele me apresentou o tratamento, né, com lente de contato, e a partir daí eu fui conhecendo um pouco mais a respeito dele. O que me incomoda bastante são esses 3 diastemas que eu tenho, que seria esse do meio e esses laterais, né? Eu espero ficar bonito. Então, conhecemos um pouco do caso e a gente vai entender agora, clinicamente, né, agora na nossa visão mais técnica, mais profissional, como é que a gente consegue ajudar ele, tá? Então, essas são as vistas extraorais do caso, onde a gente tem um meio perfil de cada lado, 45 graus aproximadamente, e a foto frontal, que dá para a gente entender exatamente que grau de problema a gente está lidando e planejar em cima disso quais soluções a gente consegue para o caso. Vista intraorais agora, dá para visualizar perfeitamente os diastemas, foto oclusal também dá essa visão para a gente. Tá? Então, por mais que a gente tratasse ortodonticamente, a discrepância do tamanho de maxila com o tamanho dos dentes não ia ser resolvidas com o aparelho ortodôntico. Caso encerado, a gente faz a moldagem, montagem articulador, enceramento. Hoje em dia, no fluxo digital, a gente consegue fazer isso também através do escaneamento e montagem virtual, né? Desse caso, enceramento virtual, mas esses são temas para outros casos clínicos. Nesse caso, a gente usou o método tradicional e a gente fez o enceramento do caso e, através do enceramento, a gente consegue fazer o mock-up. E aí eu mostro uma sequência de fotos agora que é bem interessante, onde a gente tem o caso inicial de novo e o paciente com mock-up. Esse mock-up foi um mock-up inicial e dentro desse mock-up a gente fez alguns ajustes para fazer um guia cirúrgico periodontal, que a gente chegou à conclusão que para o caso seria mais interessante usar a plástica periodontal. Mas o interessante dessa sequência de fotos é a última foto. É o valor emocional, é a odontologia emocional. Isso que a gente tem que começar a desenvolver cada vez mais. Essa é a parte difícil do processo. Parte técnica, como eu gosto de falar, é fácil. A gente treinando, a gente repetindo várias vezes, a gente vai conseguir atingir. A parte emocional, aí já é uma coisa que tem que aflorar aos poucos. E a sementinha vai sendo plantada a cada vez que a gente conversa e vocês vão entendendo o que é que eu quero dizer com isso. Então, nessa última foto, o que aconteceu? Fiz um mock-up, mostrei, o paciente viu. E aí tem uma coisa famosa já nos Instagrams por aí,
dos dentistas que postam tratamentos, que é o momento uau, né? O momento onde o paciente se encanta. E esse extrapolou um pouco. Foi um momento uau, onde ele fez questão de, enquanto eu ajeitava uma coisa ou outra, ele fez questão de ligar para a noiva na época, hoje em dia esposa, para poder falar com ela que ficou muito bacana, mandou foto, mandou selfie. Então, olha o sorriso natural que ele demonstra nesse momento. Então, isso é a odontologia emocional que a gente costuma falar. Isso é você estar envolvendo o paciente. Tecnicamente, a gente percebeu que precisaria de algumas melhoras ainda nesse mock-up, mas para ele aquilo ali era a realização de um sonho já, poder se ver daquela forma, antes sequer de ter feito qualquer desgaste. Então, para ele, isso era muito importante. Então, esse é o link, esse é o que a gente precisa aflorar, desenvolver na gente. Tá? Aí agora a gente vai visualizar a cirurgia periodontal. Então, uma das queixas dele, que não estava no vídeo, é o tamanho dos dentes. Ele queria aumentar o tamanho dos dentes e ele tinha margem para isso, mostrava o sorriso, tinha um sorriso gengival, que após a cicatrização ficou muito bom também o caso, operado pelo Dr. Ordner na Blue Odontologia. Na sequência do tratamento, a gente avaliou a necessidade, na verdade, a indicação de um clareamento. Ele queria aproveitar a oportunidade e clarear um pouco os dentes. Como a previsão que a gente ia fazer do caso era apenas de canino a canino, para a gente tornar um dente um pouco mais claro, a gente viabilizou através do clareamento dentário. O clareamento, mesmo paciente de lente, é importante que a gente faça, porque a gente minimiza, principalmente pacientes que relatam querer mudar a cor, mesmo que fosse mais unidades. Quando a gente faz o clareamento prévio ao desgaste, prévio à continuação do tratamento, prévio ao preparo dentário, a gente pode minimizar a quantidade de preparos que a gente vai fazer para que esse tratamento essas lentes consigam êxito na sua função. Então, se eu tenho um dente mais claro, eu preciso de menos espessura de lente. Então, se precisando de menos espessura, eu preciso de menos desgaste. Essa é a lógica. Se a gente tem um dente menos claro e o paciente quer clarear ele só com as lentes, eu preciso de mais desgastes e chega até a um desgaste maior do que o que caracteriza como lente, tornando aquele fragmento cerâmico sendo classificado ele como faceta, né? Então, só para a gente entender, as lentes, né, os fragmentos cerâmicos são usados na odontologia desde a década de 50, né? Com esse objetivo de faceta e tal. Então, o que é que mudou? Mudou a espessura desse material. Materiais mais finos, hoje em dia, com materiais mais resistentes, então a gente consegue espessuras mais finas de cerâmica. A parte mercadológica da odontologia quis chamar de lente de contato. Mas se a gente for tecnicamente, ele não muda muito das facetas que a gente usa já há algum tempo. Então, após o clareamento, a gente foi para a sequência de preparos. E aí, tem um time-lapse aqui, um vídeo acelerado, que vocês podem ver, dos preparos. Esse paciente, a gente conseguiu, avaliamos, né, e percebemos que a gente poderia fazer um preparo minimamente invasivo, realmente minimamente invasivo. Ele tinha dentes pequenos, então o volume que eu precisava para as cerâmicas eu já tinha, eu não precisava desgastar por volume. O diastema dele não trazia uma retenção nessas coroas, nas partes proximais, era muito pequena a retenção, que foi uma das coisas que a gente precisou eliminar. E a gente já tinha uma possibilidade de eixo de inserção bacana para essa cerâmica. Então, a quantidade de desgaste foi mínima, apenas para garantir que eu tivesse um eixo de inserção e garantir que nenhuma parte do dente ficasse pontuda ou com ângulos vivos, o que iria dificultar meu assentamento e a longevidade da cerâmica. Então, o preparo foi realmente minimamente invasivo. Algumas vezes para preparo, na verdade, na maioria das vezes, a gente usa um mock-up que serve de guia de preparo. Nesse caso, como vocês podem ver no vídeo, a gente não utilizou mock-up justamente por essas características. A gente sabia que a gente não precisava mais de espaço além do que ele já tinha. Então, o espaço já era suficiente o que ele tinha. A gente precisava só garantir o assentamento passivo dessas lentes e garantir que elas não tivessem nenhuma área de estresse ao cimentar. Então, essa foi a estratégia usada para fazer esses preparos e a gente conseguiu fazer isso com êxito. Após os preparos, a gente faz o molde, que foi feito em silicone de adição. E o interessante de fazer em silicone de adição é que a gente consegue vazar mais de uma vez. Então, a gente consegue
através do modelo enviado para o laboratório, a gente vai vazar o primeiro modelo e o laboratório pode vazar um segundo modelo, até o refratário sobre o próprio molde, e a gente consegue fazer o primeiro modelo com troquéis e o segundo como se fosse o modelo de transferência, né? A moldagem de transferência. Então, a gente consegue, através da silicone de adição, essa vantagem aí de não precisar moldar 2 vezes o paciente e nem precisar que o laboratório duplique um modelo de gesso, né? E, na verdade, ele consegue vazar 2 vezes esse próprio modelo. Então, para os casos de lente, a minha indicação é que vocês usem um silicone de adição que permite que você vaze mais de uma vez e tem uma boa, excelente, na verdade, estabilidade dimensional. É um dos materiais de moldagem mais perfeitos que a odontologia tem, tá? É claro que tem as desvantagens dele, que a gente tem que respeitar também, mas que seria, na verdade, o preço, né, o custo dele, e você não pode vazar imediatamente, você tem que esperar em torno de 1 hora para algumas marcas, algumas outras marcas comerciais pedem 2 horas de aguardo para que a liberação de hidrogênio que acontece nesse momento inicial não interfira, não crie bolhas no seu modelo de gesso. Então, essa é a recomendação de esperar um tempo para vazar por conta disso. Após o preparo, a gente, nesse caso, avaliou a necessidade de fazer provisórios. E aí, a gente entra numa questão bem crítica em relação às lentes de contato. Quando devemos fazer provisórios, quando não devemos, que matéria utilizar para provisórios, né? Como a gente vai, se vai ser provisórios unidos ou separados. Então, essas são dúvidas que surgem quando a gente se depara a uma necessidade de fazer um provisório no paciente. Então, vamos lá, rapidamente. Se eu tenho um paciente que fez pequenos desgastes e não interfere muito na estética, eu prefiro não fazer o provisório. Por quê? São provisórios geralmente finos, que vão quebrar, alguma unidade vai quebrar ou terminar soltando. E são provisórios que, quando a gente faz um nido, ele vai interferir na gengiva, ele vai dificultar a higienização e vai causar uma gengivite temporária, então vai dificultar a nossa cimentação final. Principalmente se a gente trabalhar com laboratórios que peçam um prazo relativamente grande, né, para a entrega dessas cerâmicas. Então, sempre que possível, não vamos usar os provisórios. Perfeito? Em casos que há necessidade, a gente pode usar eles unidos através de resina bisacrílica, utilizando o próprio muralha, o índex que a gente usou para fazer o mockup, a gente usa ele para fazer o provisório, e com eles unidos, com a própria retenção friccional, ele termina ficando, só que a gente corre o risco de fraturar uma borda ou outra. Nesses casos do provisório unido, é importante que a gente use algum recurso de higienização extra. Alguns dentistas optam por indicar bochechos com clorexidina, 0,12%, ou escovação com cremes dentais que tem clorexidina na sua composição. Então, são estratégias que a gente termina utilizando, sempre lembrando de respeitar os limites desse material, né? No caso da clorexidina. Alguma outra situação que ela é um pouco menos reproduzível, ela exige um pouco mais de habilidade do dentista, é essa que a gente utilizou agora. A gente fez provisórios através de resina composta, direta sobre os dentes preparados. Como envolvia diastema e teve os desgastes proximais, a gente preferiu fazer esses provisórios sim e fazer através dessa técnica. A dica é nessa foto aí, vocês conseguem perceber. O condicionamento ácido que deve ser feito para esses casos de provisório é apenas uma bola do tamanho da cabeça de um microbrush no centro de cada uma das unidades. Então, como está na foto, vocês observam que tem uma bolinha azul, cada bolinha azul dessa é uma gota de gel de ácido fosfórico. E a gente deixa ele agindo durante 15 segundos. E depois lava e consegue começar a compor seu provisório. Eu usei uma barreira lingual para me guiar em relação ao formato do provisório. Mas observem, esse provisório tem a função apenas dele sair do consultório, uma função estética, e voltar. Ele já não serve de guia, nesse caso, ele não serviu de guia para minhas lentes finais. Quem serviu de guia para as lentes finais foi o mockup que estava sendo encerado. Então, esse é um provisório, como eu falei, que é pouco reproduzível e exige um pouco mais de técnica e habilidade do cirurgião dentista, né, do dentista que está trabalhando. Então, foi feito através de resinas compostas diretas. O único condicionamento que a gente fez foi aquela bolinha de ácido. Não utilizamos adesivo. E através desse vídeo em time-lapse, que também vocês conseguem observar, que a gente está construindo dente a dente essas resinas. Então, a gente leva em torno de 1 minuto, 1 minuto e meio em cada unidade. Por isso que eu falo a vocês, não é uma técnica que dá para ser reproduzível, a gente não vai seguir estritamente o enceramento.
ela não vai ser a réplica do trabalho final, ela é apenas uma forma da gente conseguir fazer com que o paciente saia do consultório com um dente de forma esteticamente aceitável. Então, após fazer dente a dente, a gente faz os ajustes com as brocas e polimentos e finaliza o provisório. Então, essa foi a forma que a gente fez para esse caso. Forma bem interessante, que vale aí a dica. Ainda na mesma sessão, a gente fez a seleção de cor. É outro passo muito importante, né? Então, a gente tinha feito para o clareamento a seleção de cor inicial e agora o paciente já fez o clareamento. Então, a gente chegou à conclusão da cor que a gente iria utilizar para o paciente, que era uma cor 1M1 da escala Vita 3D Master, que é uma escala bastante utilizada hoje em dia pelos dentistas e comunica bem com os laboratórios que, se eles não trabalharem com a cerâmica da Vita, pelo menos eles têm tabelas de conversão e eles usam cerâmicas compatíveis com essas cores. E aí a gente começa a aparecer um sorriso confiante, né? Sai daquele sorriso de menino ali e agora o paciente já vai para casa mostrando um sorriso confiante. Aí ele começa a se sentir mais confiante, né? A fazer poses mais confiantes. Então é isso que a gente começa a perceber. Ele sai dessa imagem mais infantil e começa a aparecer como uma imagem mais de homem, mais de um cara mais sério. Então é isso que acontece. Não necessariamente sério, mas um cara mais imponente, né? Então é o que mostra nessa foto também agora. Então a gente consegue sair dessa imagem inicial do centro, né, para a imagem da ponta aí onde ele está com um sorriso muito mais agradável e ele está bem satisfeito aí nesse momento. Agora, a estratégia agora é justamente mudar das resinas provisórias para as cerâmicas definitivas, finais, né? Não chamemos de definitivas, mas chamemos de cerâmicas como trabalho, né? Passos clínicos daquele tratamento finais, naquele sentido. E a gente recebe as cerâmicas, a gente consegue perceber que com nossa estratégia de pouco desgaste, de clareamento prévio, a gente consegue cerâmicas com menos de 0,5 milímetros, né? Em várias partes da superfície, através de espessímetro, a gente consegue perceber que ele tem menos do que 0,5 milímetros. Então, cerâmicas bem planejadas, com desgastes mínimos, sendo muito conservador. O paciente jovem exige esse tipo de conduta. E com as cerâmicas em posição, a gente vai fazer a prova seca, que é a prova onde a gente avalia se tem interferências de pontos de contato, ou se ela está assentando totalmente. Ela estando assentando totalmente, a gente vai para a prova realmente estética, que é a prova com o Train. O Train é uma prova do cimento. Eu gosto sempre de reafirmar nas minhas aulas que a cor final da cerâmica, das nossas lentes de contato, ela é uma somatória de 3 fatores. A cor do substrato, a cor da cerâmica que veio do laboratório e a cor do cimento. Sendo que nesses 3 passos, o que menos vai interferir é a cor do cimento. Apesar de ter uma certa interferência, ele é o que menos interfere. No entanto, é importante que a gente use o Train, por mais que a gente... eu estou afirmando que ele não vai interferir muito forte na cor, fortemente na cor, mas é importante porque ele vai trazer a cor do substrato, que seria a cor do dente, né? A cor da superfície onde vai ser cimentada. Então, ele vai trazer a cor do substrato para a superfície da cerâmica. Então, por isso é importantíssimo a gente utilizar essa fase do Train. Então, após a utilização, a instalação das cerâmicas com Train, como vocês acabaram de ver nesse vídeo acelerado, a gente vai fazer a avaliação estética. A gente primeiro avalia, estando satisfeito com o resultado, agora a gente passa para o nosso paciente dar a opinião dele. Então, antes do paciente dar a opinião, eu sei que eles ficam na ansiedade, e às vezes a gente também fica na ansiedade de mostrar para sentir o feedback dele, mas antes disso a gente precisa sentar o paciente, olhar o paciente de frente com as lentes com Train em posição. Se tiver algum desgaste ainda de posição, de inclinação, a gente pode fazer nas cerâmicas com cuidado, com as brocas adequadas nesse momento. Depois que a gente estiver satisfeito com essa posição, aí sim que a gente vai mostrar para o nosso paciente. É esse momento, aí vocês veem na imagem, ele se olhando. É nesse momento que a gente consegue mostrar ao paciente o resultado, tá? Então, a gente tem que esperar um pouquinho, segurar um pouco a ansiedade, ajustar tudo. Porque senão a gente termina dando um tiro no pé. A gente mostra o paciente de uma forma que a gente não está satisfeito ainda, e ele vê aquilo como um problema e vê mais problemas. Então, para ele achar que
aceitar aquele novo dente como uma coisa bonita, vai ser mais difícil. Por mais que depois você chegue na posição, a primeira imagem, a primeira impressão para ele não foi positiva, certo? Então vamos ter esse cuidado e fazer esse feeling de avaliar tecnicamente antes de mostrar ao paciente. Estando tudo ok, está tudo adequado, vamos fazer agora o tratamento de superfície das cerâmicas e, na sequência, fazer o condicionamento da superfície dentária, do substrato. Então, vamos ver também um vídeo acelerado também, onde a gente consegue ver o tratamento de superfície. Observe que há uma forma de você proteger as cerâmicas para fazer o condicionamento com ácido fluorídrico no tempo adequado, 20 segundos por silicato de lítio, que é o IMEX. Depois um esfregaço com ácido fosfórico, só para tirar o precipitado que forma. Depois o silano. Deixa 1 minuto agindo no silano. Então, sempre lembrar de proteger a cerâmica, que pode ser que foi feito nesse caso com cera, mas eu já mostrei em outros vídeos, por exemplo, com uma silicone fluido numa placa de vidro, onde você coloca todas as unidades. Eu até aconselho que se faça dessa forma, é mais prático que a gente consiga realizar dessa forma. Após o tratamento de superfície, a gente vai fazer agora o condicionamento do substrato, condicionamento dentário. Para esse caso, além do isolamento do afastador bucal, que a gente utilizou de silicone, a gente também faz um fio retrator, a gente utilizou um fio retrator subgengival fino, 3 zeros, para manter o fluido gengival dele estável. Tá? E a gente faz o condicionamento ácido, observe também em time-lapse, em vídeo acelerado, que a gente consegue fazer o condicionamento ácido das unidades. Se achar que vai ultrapassar o tempo de 15 a 30 segundos de condicionamento, vocês utilizam parcialmente, 2 a 2 os dentes. Depois o adesivo, não polimerizamos o adesivo e levamos agora as cerâmicas com o cimento internamente. O cimento previamente escolhido, a cor através do Train, que a gente tinha testado, e agora a gente levando realmente o cimento final para a cimentação. O cimento vinir, fotopolimerizável, é indicado que a gente use sempre cimentos vinyls para esses casos, certo? A fotopolimerização deve ser excessiva, afinal de contas é um cimento simplesmente fotopolimerizável, então a gente vai cimentando, colocando, passando fio, removendo os excessos. Depois da cimentação, a gente vem com bisturi, de preferência um bisturi 12, para ir removendo os excessos, lixas interproximais, tiras de lixa com serrilhas, tiras de lixa de resina, né? Que a gente está focado em remover excessos de cerâmica. Depois vamos tirando, removendo os fios retratores. Nesse caso, com o uso do fio, sempre há um pequeno sangramento, né, no dia da instalação da cerâmica. Sempre não, mas a maioria das vezes sim. Depois da remoção, polimentos, ajuste oclusal, a gente avalia a oclusão, novos acabamentos e polimentos e liberação do paciente para a consulta de retorno. Então, após esse processo, a gente consegue um resultado como esse, onde a gente tem uma gengiva bem saudável, com as cerâmicas totalmente adaptadas nessa gengiva, e a gente consegue, tecnicamente, um trabalho muito bacana, muito legal. E, acima de tudo, a satisfação do paciente, que é o nosso objetivo principal. Então, a gente consegue uma qualidade final de cerâmica como essa, onde o paciente fica super satisfeito, as cerâmicas são super satisfatórias. A gente tem, nessa imagem agora, a cerâmica final, né, o caso final, como o paciente está após finalizar, e o caso inicial, que é como ele tinha chegado. Observem quanto de diferença a gente conseguiu fazer nesse caso. E aí a gente tem, mais uma vez, o caso com o paciente que tinha diastemas que incomodavam, bora mudar esse tema, e voltou agora para ele, mais uma vez, o sorriso confiante, que é o que lhe faltava. Além da estética, ele precisava ter mais confiança, mais autoestima e poder sorrir de uma forma melhor. Então, mais uma vez, agradeço aqui a vocês terem ficado até esse momento do vídeo. Estaremos juntos em outros vídeos e vamos juntos.